Boa tarde a todos. Vamos iniciar nossa sétima sessão do curso Eco Saúde da Mulher na Atenção Primária. E hoje nós teremos como tema depressão pós-parto. Mas, inicialmente, gostaria de apresentar a equipe que irá, compor hoje, que está trabalhando, na organização deste curso. Então, eu sou Elisiane Bernardo, sou enfermeira, sou professora da Universidade Federal de Sergipe e estou como moderadora desta sessão. Gostaria de convidar a professora Ludmila. Boa tarde a todos. Meu nome é Ludmila, sou enfermeira também professora da Universidade Federal de Sergipe e sou coordenadora geral do projeto. Obrigada e sejam todos bem-vindos. Carlos. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou o Carlos Alberto Stombelo Montes, professor da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Computação, e eu estou encarregado ali dentro do programa, a parte de gestão de tecnologias e de registros clínicos e banco de dados. Desejo a todos vocês uma ótima sessão. Obrigado. Glebson. Boa tarde, bem-vindo a todos. Me chamo Glebson Moura, sou professor do Departamento de Enfermagem e atuo na coordenação de monitoramento e avaliação do projeto. Eliana Ofélia. Olá, eu sou Eliana Lapa Rodrigues, enfermeira, professora da UFES, e estou como coordenadora metodológica das sessões Eco Saúde da Mulher. Bom, desejo a todos uma ótima sessão e espero que a gente possa continuar com esse projeto bastante significativo para todos. Nossos colaboradores da FUNESA, Renato. Boa tarde a todos. Eu sou Renato, sou sociólogo, filósofo, sou da FUNESA e no programa estou como apoio técnico. Maria Causa, da Universidade Novo México. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Maria, prazer estar aqui com vocês. Eu auxilio dentro da universidade no projeto Eco aqui do Novo México, os parceiros Eco nos programas. Prazer. Então, neste momento, eu gostaria também, já algumas pessoas já estão ali se apresentando no nosso chat, mas se alguém quiser se apresentar, ligar seu microfone, fala de onde é, a profissão. Nós temos, aqui uma comunidade, boa parte dos estados brasileiros estão aqui conosco, isso é muito importante. E eu gostaria de, mais uma vez, salientar que a participação de vocês nas sessões, ela é de extrema importância para o crescimento do nosso conhecimento e troca de experiência, acerca do cuidado à saúde da mulher. Irei falar, alguns lembretes, tá? Que vocês sempre mantenham os microfones fechados. No momento, que você quiser se posicionar, sinalize com a mão. Então, nos momentos oportunos, terão um momento de fala. Lembrando que a nossa sessão será gravada, tá? E que nós, gostaríamos de desejar a todos vocês, mais uma vez, uma excelente sessão. Lembrando ainda que a participação nas sessões é de suma importância também para, no final, vocês receberem a certificação. Participando das sessões aqui, do Eco Saúde da Mulher e também do colaborativo. Para aqueles que estão iniciando hoje, ou participaram de poucas sessões, vocês também receberão a certificação do dia, que participaram da sessão. E não deixem de participar, se quiserem também convidar outros colegas para participar, lembrando que a certificação total do curso, ela tem uma carga horária mínima, conforme já mencionado. Então, agora, gostaria de mais uma vez relembrar, a questão do nosso acordo aqui. Então, mantenham os microfones fechados. No momento oportuno terão um momento de fala e vocês sinalizam com a mão, ou mesmo, se quiserem colocar lá no chat, a gente
vai acompanhando. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Eu sei que já estão aí no chat, né, colocando de onde estão, Macapá, né, a Karina Mendes, a Ana Karina também de Pará, então, Itaim, né, aqui em Sergipe, da Ívia, né, Prata, tem aí do Ceará também, Ana Kelvi. Muito bem, então todos sejam muito bem-vindos. E agora nós iremos iniciar a nossa sessão. Vou passar a palavra, né, para o nosso especialista, tá? Frederico, seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Dando início, então, aqui a sessão com os temas aqui colocados de luto perinatal e depressão pós-parto. Eu sou Frederico, sou professor do Departamento de Psicologia aqui da UFES e tenho trabalhado com saúde mental e atenção primária. Vou seguir para a apresentação, que não temos muito tempo, e eu pretendo se fazer dentro desse quadro. Bom, é, apresentando aqui, então, o nosso itinerário, eu dividi a apresentação em três partes, brevemente falando de depressão pós-parto, depois de luto perinatal e fazendo algumas considerações, relações, articulações a isso em relação à atenção primária e saúde. Né? Cada item aí colocado também se integra com os outros, então em alguns momentos eu vou falar dos itens seguintes ou dos anteriores. Passando para o primeiro ponto, né, depressão pós-parto, eu quero inverter um pouco aqui a ordem dos tópicos e começar por esse último, onde tem transtorno e cuidado aqui bem grande, né? O cuidado não é tome cuidado, mas é o cuidado de cuidar. E eu acho importante a gente fazer uma distinção que vai nos servir para os outros momentos, que é uma distinção técnica. Então, embora a gente use e seja importante em alguns momentos usar mesmo o termo doença, patologia, e a gente usa isso para processos depressivos, por exemplo, como uma doença, né? E isso serve como um alerta para a importância, mas há uma distinção técnica, e eu quero começar com ela, entre doença e patologia, que são uma coisa, e transtorno, que é diferente. Né? Então, doença e patologia, basicamente, ela tem uma caracterização mais consolidada, ela tem um patógeno identificado e uma intervenção sobre essa causa também mais direta, mais consolidada. No caso dos transtornos, isso inclui tudo que se refere às classificações psicopatológicas, aí o termo de novo de patologia, mas todas elas são transtornos, o que significa que elas não têm uma objetividade tão grande, elas não têm uma consolidação tão grande, elas não têm identificado um patógeno e as intervenções elas também são muito amplas, porque elas não têm uma capacidade, digamos, de transformação total do quadro ou atuação em cima do patógeno e mesmo da cura. Então, os transtornos, eles são relacionados a uma série de sinais e esses sinais são identificados clinicamente, né? Pelo contato direto, pelo contato da situação de saúde, pelo contato com os quadros que o usuário apresenta. Então, nesse sentido, para um diagnóstico, para uma classificação, né? Ela precisa de um esforço contínuo e de uma classificação e reclassificação, de uma análise e de uma reanálise, para que a gente possa se aproximar de um cuidado que seja efetivo. Né? E nesse sentido, adiantando aqui um tópico posterior, a gente tem na atenção primária a possibilidade do acompanhamento longitudinal integral, o que é muito importante em todos os âmbitos da saúde mental, inclusive no que diz respeito à depressão pós-parto. Nesse sentido, então, voltando aqui para o tópico específico, a depressão é um transtorno e a depressão pós-parto é também um transtorno, também já qualificado como tal e com algumas especificações. Ainda, né, tratando desse aspecto mais amplo que diz respeito ao transtorno, a gente tem aqui alguns elementos na situação de depressão pós-parto, né, que devem ser considerados, porque a avaliação e o fechamento do diagnóstico ele vai depender justamente da profundidade, da intensidade e do tempo desses sinais. Então, a gente tem o que se chama puerpério emocional, que são diversos quadros
relativos a esse momento, né, que podem ocorrer ou não, mas quando ocorrem também não são um transtorno, são acontecimentos, digamos, naturais e até esperados. A partir daí, a gente pode ter uma intensificação de alguns sinais, o que a gente pode chamar de uma tristeza materna, ou tem essa outra nomenclatura de baby blue, e que está ali muito diretamente ligado ao pós-parto em um determinado período, e algumas caracterizações que a gente pode averiguar em termos de alguns sentimentos de tristeza, uma certa desconexão, uma certa falta de vontade para algumas ações, o que às vezes contrasta com o momento do nascimento, mas que também, apesar do contraste, tem a ver com todas essas transformações, inclusive físicas. O agravamento desses quadros é que vai levar para a gente para outros diagnósticos. Então, a gente tem aí o que seria uma depressão pós-parto, ou seja, um prolongamento daqueles sinais, uma intensificação e até algumas ampliações daqueles sinais, mas ainda assim semelhantes, mas mais prolongados e mais intensificados, pode nos levar para uma avaliação de depressão. E em um caso já mais diferente, a possibilidade de psicose pós-parto, onde se agregam outros sinais, onde se agregam, por exemplo, experiências alucinatórias da psicose e que estejam vinculadas àquela experiência, isso é possível. Mas, voltando então para o ponto da depressão pós-parto, a gente tem aí a observação, e essa observação precisa ser feita e reelaborada, da intensificação de determinados sinais que interferem na vida da pessoa. Seguindo para o próximo slide, por favor. Temos o segundo ponto, o luto perinatal. Bom, o luto perinatal, ele traz alguns elementos semelhantes, porque ele traz também processos que geralmente a gente associa a processos depressivos, ou seja, a tristeza, a falta de vontade de viver, de fazer as coisas, de interagir. Só que a gente também tem distinções que são importantes, né? O luto perinatal é um luto, é uma perda, e é um sentimento, um quadro natural, ou seja, não é um transtorno, né? Requer cuidado, é cuidado em saúde mental. Mas a gente não está falando de transtorno, a gente está falando de uma reação esperada, de uma reação natural, de um processo natural. E esse processo, por suas características, ele traz também alguns aspectos que são particulares, né? Por ser uma perda, por ser um luto de um bebê, ou de um bebê que viveu pouco tempo, ou que nem chegou a viver alguns dias, muitas vezes ele não é reconhecido como tal, ele é subestimado. É comum o próprio enlutado não se sentir autorizado a sentir aquele luto, né? Então, ele, de certa forma, ele é ocultado, ele é deixado de lado, ele é como se todo mundo se compusesse para que ele desaparecesse, né? Isso é feito de maneira consciente ou de maneira inconsciente, mas a própria percepção de que não devemos dar muita atenção a isso. Então, o que eu estou trazendo aqui é que isso é, sim, muito importante e é importante lidar com isso. Então, essa é uma atuação muito importante. E lembrar que, sim, o vínculo, a mamãe e o bebê, mas não só a mãe e o bebê durante a gestação, mas antes mesmo da gestação e de toda a família, ele já acontece antes, né? Antes da gestação, nas expectativas, no que se espera. Então, tem todo um universo de situações que são elementos desse luto. Por favor, próximo. Próximo slide, né? Então, é importante observar e dar espaço para que se observe o luto da mãe, do pai, dos irmãos e de todos os envolvidos na situação. E o propósito é que se reconstruam novas possibilidades de vida. Então, não diminuir, não ocultar isso, mas colocar em evidência, falar, sentir a dor, processar o caso. Isso que se permite que essa transformação ocorra. E a gente vai para o próximo slide aí, com uma espécie de passos que são importantes nesse sentido, né? Reconhecer a perda, reagir à separação, revisar ou rememorar, até mesmo algumas recomendações de construir memórias. Quer dizer, isso não se deixa de lado, isso acompanha a pessoa pela vida toda e é importante que ela processe, né? Que ela renuncie a alguns encargos que eventualmente ocorram, ou seja, algumas culpabilizações por causa da perda, né? E é isso que permite, esse processamento que permite esses dois passos seguintes, que é reajustar-se à nova situação e reinvestir em novos projetos de vida, né? Isso é importante, de novo, já passando para o próximo slide,
né, alguns aspectos agora relativos à atenção primária e as possibilidades que a gente tem aí, né, como essa ferramenta de uma clínica ampliada que permite justamente que a gente se aproxime da situação de saúde, que a gente acompanhe o usuário, esse acompanhamento longitudinal e integral, que reconheça esses elementos da vida da pessoa, o que é que está em jogo, seja num caso depressivo, né, ou seja num caso de luto, né, de que maneira isso pode ser amparado, tanto o usuário em si, mas toda a família, toda a sua rede de apoio. Porque a gente está em contato com o contexto, o território, a situação de saúde, a gente tem acesso ou pode ajudar, inclusive, a compor redes de suporte, abrir espaço para fala, para sentir a dor e processar. Então, o acolhimento, a escuta qualificada, o matriciamento, né, construção de projetos, eles são ferramentas muito importantes aqui. E, finalmente, mas né, também muito importante, próximo slide, o impacto que isso tem no trabalhador. Então, qualquer processo, já que a gente trabalha com vínculo e com esse acompanhamento, esses processos geram impactos nos trabalhadores. Um luto gera impacto no trabalhador e é preciso esse cuidado, conversar com a rede de apoio também, e compartilhar esses sentimentos com os colegas que estão acompanhando aquele caso, né, identificar necessidades, por exemplo, para capacitações, ou mesmo de compartilhamento, né? Não, do mesmo modo, não para colocar em evidência e processar. Bom, gente, muito rapidamente, é isso, estou dentro mais ou menos dentro do tempo. Obrigado por aqui meu contato e sigamos para a próxima etapa. Muito obrigada, professor, pela excelente, né, explanação aí do tema. Realmente são temas sensíveis ao nosso cuidado. Então, neste momento, nós iremos abrir, né, para perguntas, questionamentos, colocações aqui dos nossos participantes. Então, vocês podem clicar aí na mãozinha, tá? Um de cada vez. Então, vocês fiquem à vontade, né, para fazer aqui perguntas ao nosso especialista. Enquanto as pessoas, né, vão criando aí coragem, vocês podem também, tá? Colocar no chat. Já dou a palavra, tá, Dênia? Então, podem escrever no chat que eu vou também acompanhando. Então, Dênia, pode falar. Boa tarde. Dênia, Só falando um pouquinho mais alto, que o volume está baixo, né? Fica mais próximo do microfone, por favor. ainda não estamos te ouvindo, Dênia. Enqu- Enquanto Dênia organiza aí o microfone, tá? Eu vou ler aqui umas perguntas que estão chegando no nosso chat. Quando você tiver ok, Dênia, você nos avisa. Então, a Rebeca Martins, ela pergunta, né? Através de quais sintomas nós identificamos que é uma depressão pós-parto? Obrigada, Rebeca, pela pergunta. Sim. Veja, os sintomas, né, eles estão, como eu falei, a gente tem aí uma gradação de intensidade e também de tempo em que esses sintomas persistem, né? Então, a gente tem alterações de um sentimento de tristeza, a gente identifica um sentimento, são termos, inclusive, bastante subjetivos, mas é um sentimento de tristeza, de desamparo, uma dificuldade, né? Isso é um aspecto importante, né? O impacto disso no transcorrer da vida da pessoa, ou seja, as atividades que ela desenvolve, elas cessam, ela não sente vontade de desenvolver essas atividades, não fica muito recolhida. São sinais que a gente identifica e principalmente fazendo essa avaliação em termos do impacto na vida, no cotidiano, na autonomia dessa pessoa, né? A profundidade e o tempo desses sintomas é o que vai levar a gente para uma percepção de uma depressão, de um processo depressivo, né? Em geral, inclusive, né? E aqui, né? Vinculado a esse momento, uma depressão pós-parto. Geralmente aí mais de 2 meses, se isso perdurar, chama mais atenção. É um sinal de alerta. Ótimo. Dênia, já conseguiu? Vamos ver se a gente consegue agora ouvir Dênia.
Ainda está muito baixo, Dani, eu não consigo te ouvir. Vocês estão ouvindo ela? Não. Não, né? Oi? Caso você esteja com problema no áudio, se possível, coloque sua pergunta no chat que a gente faz, tá certo? Tá certo, eu vou tentar colocar. Ah, agora eu estou te ouvindo. Tá um pouco Tá mais, mas se aproxime mais do próximo aí. ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Melhorou. Melhorou um pouco, tem que falar mais alto que vai dar certo. Tá certo. Eu vou tentar falar mais alto para vocês, tá bom? Tá Tá ouvindo ótimo. agora? Tá ouvindo agora? Sim. Sim. Então, ele colocou aí, o professor colocou em relação à depressão e também ele colocou em relação aos transtornos aí pós-parto, acredito. Foi isso que ele falou. E eu tenho uma colocação a fazer. Em relação ao transtorno pós-parto, ou foi neonatais, é, 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 mas acredito que foi isso. Eu tive recentemente um caso de uma gestante, ela teve um parto, porém, nasceu a criança e em menos de 2 horas esse bebê ele foi a óbito, né? Ele foi a óbito e essa gestante, ela, puérpera no caso, ela entrou em depressão, né? Foi em depressão, precisou de medicações controladas e, posteriormente, com 6 meses, eu recebi uma notificação para fazer a investigação do óbito neonatal. Acredito, assim, quando eu cheguei na casa dessa paciente para fazer essa investigação do óbito, eu acredito, assim, essas investigações, eu não sei se com os colegas isso acontece, chega muito tardiamente e eu cheguei na casa, eu cheguei muito desconfortável para fazer essa investigação, porque essa paciente ainda estava em depressão e para fazer as perguntas é você mexer numa ferida tão dolorida e você acaba aqui complicando muito mais o quadro de uma paciente que está em tratamento para depressão. E essa paciente, ela chorava muito. Eu não fiz a investigação naquele momento. Eu acabei, assim, entrando em um quadro que ela já estava bastante dolorida. Conversei bastante, ela disse que não recebeu apoio de ninguém. Inclusive, ela mesma que procurou o tratamento com o psiquiatra. Eu tentei trazê-la para a rede de apoio, né? Procurei psicólogo para ela, junto à unidade na qual trabalho. E agora, essa paciente, já com o tempo, ela engravidou novamente. Já tem mais de 1 ano e pouco já da feita. E ela, assim, resumindo, ela engravidou, ela já ganhou neném, e essa última gravidez dela, ela desenvolveu a diabetes gestacional. E teve medo, ela foi a gestação toda dela com medo de perder esse bebê, porque também não teve apoio durante essa gravidez de risco também. Enfim, resumindo, o que eu quero colocar é que as condições para que a gente tenha e a gente ofereça um tratamento e uma rede de apoio para essas pacientes. São 2 casos aí. Ela estava em tratamento para depressão, cheguei para fazer a investigação, né, a mesma paciente. Ela engravidou de novo com a depressão e para ter o apoio foi muito difícil para conseguir. Eu não sei se eu fui clara na minha colocação. Eu sou contra a investigação. Quando eu cheguei, a investigação foi tardia para mexer no caso da paciente que estava com depressão. Ela engravidou, veio para mim, Entendi. entendeu? Dênia, deixa eu só, então, fazer. Vocês conseguiram entender, professor Federico conseguiu ouvir, né? Assim, ela está trazendo um histórico de uma paciente que ela atendeu e que teve, né, esse óbito aí logo após
2 dias, né, logo do parto, e que depois engravidou, também teve sintomas de depressão, e o questionamento dela é essa investigação, né? Quando seria esse tempo, para que não haja nenhum fator que possa, digamos, tá colaborando, né, ou tá trazendo um malefício para ela, né, em relação ao tratamento, ao diagnóstico que ela tem. É isso, Dênia? É Então, justamente pronto. Então, assim, se você puder colocar algo relacionado a esse tempo, Frederico, se conseguiu entender. Muito obrigada, Dênia, pela participação. ok. Creio que sim, vou tentar fazer alguns comentários que eu acho que podem colaborar aí. Dizem respeito também a outro nível de atenção e a integração desses níveis, é claro, mas o ideal é Uhum. que essa investigação seja feita de imediato e que, inclusive, isso faça parte do processo de luto, ou seja, alguns daqueles processamentos, o ideal é que eles comecem já no outro serviço, né, em uma integração com a equipe, e para que a pessoa possa fazer, inclusive, alguns. É recomendado que se faça alguns registros, que se construa caixa de memórias, isso tudo precisa ser feito antes do funeral, construa esse processo também em conjunto, isso faz parte do processamento. Então, tanto a investigação até se integra a esse momento, não é um momento simples, mas é um momento que faz parte da situação específica dessa pessoa que precisa ser enfrentada e elaborada, Ok, com maravilha. apoio, Então, claro. gente, nós temos algumas perguntas, mas devido ao tempo, né, estão aqui com as perguntas no chat que nós iremos, a nossa equipe, né, já irá registrar e posteriormente o professor Federico irá disponibilizar, né, as respostas para vocês diante das perguntas direcionadas, tá?